Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E o mercado deu uma travada, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Estamos aí com um momento onde não sabe se vai romper topo ou se vai voltar. Então já tem os 2, 3 dias que estamos na mesma região de preço ali, enrolando, e não tem o que fazer. Tem que esperar e o mercado tomar uma decisão e aí a gente opera. O importante é manter a fidelidade ao sistema, tá bom? Então, se você sabe quais são as configurações que você tem que operar, se a configuração não aparece, você não faz nada, senta em cima da mão e tem mercado todo dia, tá bom? É isso que nós vamos ver nos gráficos hoje, e a gente tem aí os juros que nos Estados Unidos que deu uma embicada para baixo, tá? Isso daí pode ser uma boa notícia para ajudar no rompimento do topo. Esses movimentos eles acontecem de acordo com informações que saem aí de emprego, de inflação e tal, e ele vai se movimentando. Mas juros para baixo é sempre uma boa notícia, então vamos ver como isso daí nos afeta. Então, turma, olhando aqui o mercado internacional, nós continuamos ainda para cima, né? Não tem em nenhum lugar do mundo nós temos assim algum indicador de preocupação, tá bom? Mas a gente vê aqui no S&P 500 que continuamos com aquela dificuldade, né, principalmente aqui nas magníficas, de sair daquele reme-reme. É por isso que o mercado está com dificuldade de romper topo. Enquanto esses caras aqui não andarem, vai ser difícil de romper topo. E aí o VIX, veja que ele está trabalhando aqui com essa linha de tendência aqui como suporte, né? Então, está vindo bater aqui, né? Isso daqui foi um pullback aqui nessa região dos 17 e ele está tentando reagir para cima. Isso daqui não é um bom sinal, porque se esse VIX der uma estourada, a gente pode ter uma correção. Então, por isso que estão de olho aí bem perto do VIX, tá? Já os juros, olha só, meteu uma barrona para baixo aqui, os juros dos Estados Unidos, veio para essa região aqui que é importante, né? Precisa perder essa região, vamos ver se ele consegue. Fez um pivô de baixa aqui, o que é importante, né? Então tinha esse topo, deixou um topinho um pouquinho mais baixo aqui e fez um pivô de baixa. Isso é bem importante. Agora, obviamente, essa região aqui dos 4.1 é de bastante briga, vamos ver se ele consegue perder. Isso seria uma excelente notícia aí para rompimento, tá? Os juros na Europa também, olha, teve um dia de baixa aqui, ontem ele veio testar essa região de fundo, vamos ver se ele consegue fazer um pivô de baixa. Isso seria muito bom. O Reino Unido continua na mesma e o Japão também teve juros um pouquinho para baixo. Ele continua fazendo esse pullback aqui no topo anterior rompido, né? Os juros do Japão ele disparou tanto por várias razões, mas uma das razões é a política econômica da primeira-ministra aí que está bombando lá no Japão, né? Então ela é expansionista, ela quer que baixa juros, que aumenta quantitative easing e tudo mais, né? Então os juros estressou, mas alguma coisa está acontecendo que ele está dando uma correçãozinha aqui. Para mim isso daqui, a tendência ainda é de alta, isso daqui é só um pullback, tá? Olhando aqui o S&P 500, veja que nós já estamos aqui, olha, no terceiro dia na mesma região de preço, com dificuldade de romper topo, né? Então essa situação aqui, ó, onde ele fica aqui com dificuldade de romper topo, aí ele começa a fazer isso daqui, é muito chato, né? E é o que a gente está vivendo, então assim, não adianta querer ficar brigando aqui no meio do caminho. Precisa ter paciência, esperar ele se decidir, a hora que ele decidir, a gente arruma um jeito de se posicionar, tá bom? A NASA, que continua aqui dentro dessa consolidação, isso daqui pode formar um topinho e voltar a testar fundo aqui, tanto faz isso daqui. O importante vai romper topo ou vai perder fundo? Enquanto estiver aqui no meio, a gente pode até operar extremidades, mas aqui no meio não tem o que fazer, tá? Então, hoje, a não ser que ande alguma coisa, deve ser um dia chato, né? Assim como foi ontem. O Dow Jones também, apesar de estar forte, está no topo histórico, veja que ele também tem dificuldade para andar, né? O Russell 2000 também andou um pouquinho aqui, quase não saiu do lugar. Veja que na Europa o Eurostoxx 50 chegou aqui para romper topo e aí já segundo dia aqui voltando um pouquinho. Então essa indecisão que eu estou falando. E aí não tem jeito, tá? Senta em cima da mão, veja aqui a Alemanha, né? A Alemanha, enquanto não se livrar aqui dessa região, não tem jeito. Veja que fez uma barra forte, aí 2 dias aqui já voltando um pouquinho. O Reino Unido, esse daqui está mais forte, pode romper. A França, que chegou no topo histórico, agora está voltando de novo, né? Não sei se ela vai vir buscar o fundo novamente. A Espanha está forte, mas segurando, e a Itália a mesma coisa aqui, segurando no topo, né? A gente vai para a China e agora esse zigue-zague aqui que ela estava fazendo, tentando reagir para testar o topo novamente, deu uma parada aqui já há 2 dias, né?
e o Japão que está imparável, né? Então mais um dia maravilhoso aqui, o Japão está muito bem, uma tendência, olha, esse tipo de tendência aqui que a gente tem que procurar. Então, quando o mercado fica enroscado, que nem está o S&P 500, veja a diferença, né? Aqui nós temos tudo o que eu gosto, né? Então, a média de 50 períodos aqui está para cima, o preço trabalhando sempre acima da média e fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Isso daqui é a configuração padrão que a gente opera no método 10x, tá? E então, veja como a chance desse negócio falhar aqui, ela é bem menor, né? E é isso que a gente tem que procurar, os trades mais fáceis, os trades com maior probabilidade de acerto, né? Então, o que a gente faz? A gente vai comprando os rompimentos e a gente tem stops claros, né? Stop aqui embaixo, stop aqui embaixo, stop aqui embaixo, rompe, stop aqui embaixo, rompe, stop aqui embaixo, rompe, stop aqui embaixo e vai indo. E você, quando você encontra um ativo que está numa tendência, que nem esse Japão aqui, esse Japão, inclusive, eu comprei quando ele estava aqui, ó, fez essa bandeira aqui de alta, né? Alertei bastante isso daqui, quando ele rompeu, minha compra foi aqui e agora já o stop gain já está aqui para frente, né? E indo embora, né? Esse é o nosso padrão de operação, tá? E aí, se você quer saber mais sobre isso daí, você segue a gente aqui nos canais, né? No YouTube, /Fernando Modé, no Instagram, @mfmodé, no meu X, @mdroberto, tá? E onde eu posto tudo sobre o mercado internacional, os meus trades e tudo mais. Aliás, ontem eu fiz um post muito legal, tá? Na minha opinião, é difícil falar, né? Mas é um posting sobre um tema que surgiu na nossa sala ao vivo, né? Sobre a mentalidade, né? O mindset. E para mim o top desses caras é o Mark Douglas, né? Que escreveu o Trading the Zone. Para mim é um dos melhores livros aí, porque ele fala muito mais sobre psicológico do que sobre análise técnica, tá? Então eu escrevi um mini artigo lá no X. E postei um vídeo de 20 minutos onde eu fiz a tradução da legenda, né? Coloquei a legenda em português para quem não fala inglês e fiz o artigo escrito em cima do que ele fala no vídeo, tá? Então, assim, vale a pena dar uma conferida que ficou bem legal aí esse artigo, tá bom? E se você quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo do YouTube ou então manda DM aí nas outras redes, tá? E não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Então, voltando aqui, né? Os mercados emergentes estão aqui querendo fazer um pivô de alta. O nosso EWZ também quer fazer um pivô de alta. O México tá indo, né? Ontem voltou um pouquinho, mas está para cima, né? A Argentina continua, olha, confirmou aqui essa entrada, deve continuar para cima. E o petróleo está começando a me preocupar, viu? O petróleo que está aqui nessa tendência de baixa, né, pelo gráfico semanal, eu estou acompanhando aí alguns relatórios, né, porque o que acontece? Nós temos uma situação curiosa no petróleo, né? Ele tem essa tendência de baixa aqui, que vem desde lá de 2022, um canal de baixa claro e tudo mais, né? E agora ele fez aqui esse fundo aqui na região dos $60, né? E ele está visitando novamente aqui, né? E eu tinha falado aqui de uma venda, né? A minha expectativa era que ele fizesse alguma coisa parecida aqui, inclusive para perder fundo. Só que ele está bem resiliente aqui nessa região e no gráfico diário, veja que ele está fazendo uma configuração aqui de potencial rompimento dessa linha de tendência, fazer um pivô de alta, né? Então, desde que ele fez esse W aqui, né, começou a fazer o topos e fundos ascendentes, e agora, olha, se ele fizer esse rompimento aqui dessa região dos $72, nós estamos falando de uma reversão de tendência no petróleo, tá? E aí eu estou me preparando, eu vou escrever também uma thread sobre isso daqui, no X, e depois acompanha lá que estou de olho aqui, vamos ver, né, se esse negócio aqui realmente romper, eu vou escrever essa thread explicando o que é que está acontecendo, tá? Mas está me preocupando aqui esse petróleo para cima, porque ele vai atrapalhar a inflação, e aí tem o negócio de como é que fica os juros, é complicado, tá? O minério de ferro está testando aqui essa linha de tendência aqui embaixo, vamos ver se segura, né? Se fizer um pulo do gato morto aqui também é um mau sinal para a economia, mas ajuda a cortar juros. O cobre continua para cima, então está bagunçado aqui, mas isso aqui é a tendência de alta. O ouro, olha só, hoje tentando se livrar dessa região aqui, se ele conseguir fazer esse rompimento dos 5.100, ele tem tudo para voltar aqui no topo dos 5.500, 5.600, tá?
A prata também num dia de alta aqui, a prata eu vou ter mais confiança na hora que ela se livrar dessa barra aqui, romper os 90, né? Mas está tentando reagir, né? A platina também tentando reagir hoje, o palladium também tentando reagir, todo mundo com uma configuração parecida. E o níquel, olha só, que a gente tinha falado aqui, né? Ele veio aqui testar esse 50% de FIBO, falamos dessa compra, e aí hoje ele já abriu com um gap de alta aqui, tem tudo para voltar aqui para cima, tá? Seguindo aqui, o urânio ainda está enroscado, na verdade ele acionou aqui essa compra, né? E agora deu uma voltadinha, né? Mas eu acho que ele tem tudo para voltar a testar o topo, tá bom? Olhando aqui o dólar, olha, indo para baixo aqui, né? Então isso daqui também é um indicador de juros para baixo, né? Se a expectativa de juros nos Estados Unidos é para baixo, o dólar tende a se desvalorizar, né? Então, tudo que o Trump quer, todo o esforço que ele está fazendo. Lembrando, a gente fez essa venda aqui, né? Muito clássica aqui, né? E um tipo de operação que a gente faz. Isso aqui tem tudo para vir testar o fundo aqui dos 95, provavelmente até perder, tá? É um trade com calma, tá? É um trade mais de longo prazo, não é moeda, não é um negócio explosivo assim, tá? O Bitcoin, Bitcoin é explosivo, né? Então ele marcou esse topinho aqui e perdeu o fundo essa madrugada, né? Então vamos olhar aqui os 60 minutos, né? Aliás, eu prefiro 4 horas, né, do Bitcoin. Então a gente vê aqui que é uma configuração clássica, né, fez um topo mais baixo aqui, do mesmo jeito que ele fez aqui, ó, depois virou para baixo, fez isso, agora ele está virando para baixo aqui, não duvide ele vir aqui e perder esse fundo, tá? Bitcoin está bem pesado, assim como todas as criptomoedas, tá? Então a gente olha aqui o Ethereum, na mesma situação, também vindo fazer um teste desse fundo aqui, tá bom? As magníficas não tem nada de muito especial para olhar, vamos direto aqui para o Brasil. Então nós temos aqui os DIs que depois dessa barra de baixa aqui, ontem fez um inside candle, né? Então assim, eu acho que ainda é para baixo, para mim se perder fundo aqui tem mais venda nos DIs, né? E porque ontem teve turbulência aqui, fala do Haddad aí num evento, não sei o que, era de se esperar, mas como não rompeu esse topo, acho que hoje deve voltar a devolver, né? Olhando aqui o índice, veja que tivemos um dia aqui que ele não fez nada, né? Então a configuração continua igual, né? Aqui nos 60 minutos, né? Ele ficou aqui enrolando, não aconteceu muita coisa, né? Se ele conseguir se livrar dessa região aqui, nós podemos até operar comprados, né? Se ele perder o fundo aqui, aí pode ter uma venda para testar o fundo aqui, mas olha, muita cautela para fazer day trade nesse índice, porque ele está dentro de uma grande consolidação, tá? Então a chance de falhar os trades aqui, ela está grande no momento, tá? Já o dólar não, o dólar está bem direcional, então ontem ele embandeirou de novo, né? Veja que ele está aqui nessa região, aí ele deu essa embandeirada depois dessa perna de baixa e virou para baixo aqui, olha, hoje é só venda no dólar, tá? Voltando aqui para o diário, veja aqui a tendência de baixa e ele fazendo esse pivô de baixa aqui, ele tem tudo para vir testar os 5 bola, tá? As small caps continua enroscado aqui, cuidado, né? Até o Itaú que está forte ontem ficou mais ou menos na mesma, né? O Bradesco também não saiu do lugar, Banco do Brasil, um pouco de volatilidade, mas fechou no mesmo lugar. A Samba andou um pouquinho mais, né? Mas ela tem uma atração para vir testar o topo aqui. Day trade pode até dar alguma coisa, né? A Vale está dando uma engasopada aqui, acho que pegando o embalo para fazer mais uma pernada de alta. E a Petro também, né? Isso daqui é uma bandeira de alta, né? Então, assim, se romper esse negócio aqui, pode dar uma entrada de swing trade na Petro, tá bom? Junto com esse petróleo que está virando para cima, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, vamos embora, deixe seu like e se inscreve nos canais. Valeu, abraço.